Durante anos, a comunidade de FNAF sempre apontou o dedo para alguém quando perguntam quem é o culpado por todas as tragédias. William Afton, o homem por trás do ruim. Mas existe uma pergunta que quase ninguém tem pensado em fazer. E se o William só conseguiu fazer tudo aquilo porque alguém deixou? Imagine um palco. William é o ator que comete o crime, mas se você não viu, teve alguém que construiu o teatro, acendeu as luzes, contratou os funcionários e essa pessoa, mesmo ouvindo os gritos no camarim, continuou vendendo ingressos. Esse alguém é Harry e Emily. Hoje não vamos falar apenas quem apertou o gatilho, mas quem carregou a arma e fingiu não ver o alvo. Mas para tu entender como um homem bom teve suas mãos manchadas, precisamos olhar para onde tudo começou. Um império construído sobre negligência e omissão. Talvez o maior erro de Harry não tenha sido uma ação ruim, mas sim a sua omissão. Ele não era apenas um amigo do William, ele era o pilar que sustentava Fazbear Entertainment. Eu sei que ele não parece tudo isso, mas muitas vezes quem não conhece a história acha que ele era só um mecânico talentoso que sumiu do nada. Mas a verdade é que ele era o cofundador, ele era o cérebro por trás da marca. Ele desenhou os circuitos, moldou as carcaças e ajudou a erguer a Fazbear Entertainment. Quando as primeiras falhas de segurança acontecem e os primeiros relatos estranhos surgem, Harry não era um cara pequeno tentando ser ouvido. Ele era o dono. Em qualquer empresa do mundo real, se seu sócio usa o seu negócio que você criou para cometer crimes, você é juridicamente e moralmente responsável. Harry deu ao William a ferramenta, o esconderijo e a credibilidade de uma marca para esconder corpos. Mas calma, eu sei que você tá pensando, o que levaria um homem a ignorar os sinais óbvios que seu sócio era um psicopata? A resposta pode estar em algo muito mais comum entre os gênios e chefes de empresas. O ego. Em FNAF, a criação da vida artificial, os animatrônicos, é o ápice da tecnologia. Harry e William não eram apenas empresários, eles eram inventores. O ponto que eu quero chegar é que em obras mais recentes, como Secret of the Mimic, vemos que a busca pela inovação, eles passavam por cima de qualquer coisa e qualquer ética. William estava subordinando os funcionários do Edwin e usando métodos agressivos para crescer. Enquanto isso, o Harry, ele continuava focado nos projetos da Fazbear, sem nem sequer pensar no assunto ou nas consequências das ações do William. Será que ele ignorou os sinais porque ele acreditava que sua obra estava sendo usada para fazer o mal? Muitas vezes, gênios perdoam alguns desvios de caráter em nome do progresso. Ele sabia que a demanda pelas fantasias estava alta e que precisava de gente trabalhando, então ele fechou os olhos para os métodos do William e deixou o sistema crescer rápido demais e sem controle. Tudo para ver suas criações ganharem vida. Esse castelo de cartas tinha um preço. O pagamento veio da forma mais cruel possível. A morte de Charlotte e Emily, a primeira omissão que ele deixou passar. Mas eu quero que você olhe para essa tragédia com olhos críticos. Charlie foi jogar no Vasco do lado de fora da pizzaria, trancada, sozinha, em um beco escuro. Meu mano, aonde estavam os funcionários? Eu tenho uma pergunta melhor ainda. Aonde estava a segurança do local? A única proteção que Harry deu à filha foi a Puppet. Sim, um robô. Ele tentou terceirizar o cuidado de um pai para uma máquina. A tragédia da Charlie não começou com o sobrenatural ou com o próprio William. Começou com a falta de cuidado humano de quem projetou aquele lugar. Se o dono da empresa não consegue garantir a segurança da própria filha dentro ou fora do estabelecimento, como ele poderia garantir a segurança de qualquer outra criança? Depois de toda essa desgraça, você pensaria que o Harry iria destruir tudo e denunciar o William, certo? Mas o que ele fez foi exatamente o oposto. Ele se calou. Logo depois que a Charlie foi jogar no time do Vasco, veio o desaparecimento das 5 crianças, o tal do MCI. Os sinais de que alguma coisa estava muito errada agora eram impossíveis de ignorar. Os animatrônicos exalavam odores insuportáveis, apresentavam sangue e fluido nas juntas e agiam de forma agressiva. Harry, como engenheiro-chefe, conhecia cada parafuso daqueles robôs. Era impossível que ele tenha olhado para tudo aquilo e pensado, é só um problema de umidade ou mau uso.
quando ele se afastou da empresa, em vez dele ir pra polícia com as provas que só ele tinha, que não eram poucas também, ele permitiu que a Fazbear Entertainment continuasse reabrindo local após local, década após década. O silêncio de Harry foi o oxigênio que manteve o fogo do William aceso, e esse silêncio fica ainda pior quando percebemos o quanto Harry realmente sabia sobre o que acontecia depois das mortes. No jogo Pizzaria Simulator, ele volta com o plano de terminar com tudo. Também ele mostra um conhecimento básico sobre o Remnant, que é basicamente a energia que liga as almas ao metal. E Harry também sabe sobre como libertar os espíritos usando fogo. A pergunta de ouro aqui é: desde quando ele sabia disso? E se ele já estudava a ciência das almas lá pelos anos 80 ou 90 e não fez nada sobre o sofrimento das crianças presas nos robôs? Estamos falando de negligência investigativa grave. Em outras palavras, ele assistiu o experimento do William de camarote por anos. E só depois de um tempo ele decidiu que era hora de fazer alguma coisa. O fogo não é só apenas para parar o William, é o sacrifício de Harry para pagar a sua própria assinatura da história. Mas será que apagar a história é o mesmo que resolvê-la? O tempo que ele ficou calado deixou cicatrizes que o fogo não pode curar. As tragédias em Five Nights at Freddy's duram décadas. Foram gerações e gerações de famílias destruídas, seguranças mortos e crianças esquecidas. Cada ano que Harry passou escondido ou processando o luto foi um ano em que William aprimorou suas técnicas e experimentos. Se o Harry tivesse falado em 85 ou em qualquer data, a história teria um rumo diferente. Por que ele esperou até 2020 para agir? A história tem dezenas de livros e jogos, e o silêncio foi o combustível que manteve a Fazbear viva por tempo demais. A omissão de uma pessoa poderosa é muitas vezes mais perigosa que a ação de um vilão. Isso nos leva a pensar sobre o que realmente define um monstro nesse universo. Harry Emily não foi apenas uma vítima do William, ele foi o arquiteto do mundo onde o William caçava. Ele forneceu infraestrutura, ele ignorou os sinais óbvios de mau funcionamento e crimes, ele falhou na segurança básica da própria filha e ele esperou décadas para agir, permitindo que o sofrimento tornasse um ciclo eterno. Harry Emily é a prova que para o mal funcionar, basta que um homem bom e extremamente talentoso decida que suas criações são mais importantes que a vida humana. Com tudo isso na mesa, só nos resta mais uma pergunta para fecharmos essa análise. Talvez a verdadeira tragédia de FNAF não seja um monstro como William ter existido. Monstros sempre existem. A verdadeira tragédia é a que leva um parceiro que tinha as chaves da empresa, o conhecimento técnico e a autoridade para desligar tudo no primeiro grito. Mas ele hesitou. E agora eu deixo a pergunta para tu. O plano do Harry foi um ato de heroísmo ou foi apenas uma única forma que ele encontrou de fugir do peso de saber que tudo aquilo poderia ter sido evitado? Comenta aqui embaixo. Eu sou o Glitch, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.